Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois dessa apresentação do assunto do vídeo, com essa frase de Nelson Mandela, grande homem aí da nossa raça, hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o medo e sobre como pessoas deixam de ter resultados, deixam de ter, muitas vezes até mesmo felicidade na própria vida, porque escolhem o medo à sua própria liberdade. Porque a partir do momento que temos livre-arbítrio, nós temos a escolha de seguir o caminho que mais nos convém. E quando você deixa o medo guiar esse teu caminho, você está praticamente jogando no lixo o teu livre-arbítrio. Você está falando, pô, não, tudo bem, eu não tenho poder de escolha, não tenho poder sobre a minha mente, então eu vou deixar por isso mesmo, eu não vou seguir esse caminho que eu quero tanto seguir, eu não vou entrar nesse emprego que eu tanto quero entrar, eu não vou, falar com aquela garota que eu tanto quero falar, porque o medo dominou a sua mente. E isso é um conceito muito interessante, porque infelizmente na nossa geração, além de todos os problemas que a nossa geração tem, que é ansiedade, depressão e muitos outros problemas psicológicos, o medo da ação está se tornando cada vez maior, porque eles acreditam que nunca estão prontos para nada e isso faz com que eles fiquem estagnados. E aqui podemos entrar no primeiro tópico do nosso vídeo, que é a ilusão da maioria das pessoas de achar que não estão 100% certas ou 100% preparadas para iniciar uma nova atividade. E quando eu digo atividade, pode ser no âmbito do trabalho, no âmbito do amor, por exemplo, chegar em uma pessoa para conversar, no âmbito de novas habilidades. Eu quero desenhar, por exemplo, eu não sei desenhar, então eu não vou fazer o desenho porque eu sou muito ruim. A maioria das pessoas se deixa limitar o seu próprio resultado, a tua evolução, especificamente por ter medo de falhar naquela atividade, por acreditar que por ela não estar 100% pronta para aquilo, ela não vai gerar resultado, ela não vai fazer a atividade da maneira correta. E pior ainda, quando são atividades em conjunto, em grupo, por exemplo, que tem a opinião alheia, ela leva ainda mais a sério essa questão do não estou 100% pronto. Mas na realidade, a verdade nua e crua é que sempre que formos iniciar uma nova atividade, uma nova função, nós nunca estaremos 100% prontos. Porque nós só conseguimos ficar 100% prontos em algo quando realizamos aquela tarefa. Porque a prática leva à perfeição. Você somente estudar, ler livros, ver vídeos, não vai te dar o conhecimento necessário para ser o melhor naquilo que você está se propondo a ser. Então, essa ilusão, infelizmente, é algo que acomete muitas mentes por aí, muitas vezes muitas mentes brilhantes, e acabam perdendo resultado, acabam limitando o próprio potencial por medo de não despender ali um resultado interessante. Porém, quando a gente entende esse conceito como um inimigo, que a gente está pensando o tempo todo que não estamos 100% prontos, que não estamos preparados para fazer alguma coisa. E se eu deixar de ouvir essa voz que fica lá no fundinho da minha mente e fazer, simplesmente agir? O Pedro Sobral, ele sempre fala que os seus resultados eles estão depois da linha do cagaço, que é simplesmente a linha do medo. Muitos gestores são muito bons tecnicamente falando, eles sabem mexer em campanha, sabem fazer estruturas, sabem fazer estratégias, porém quando chega na parte de prospectar cliente, de fechar novos contratos, de iniciar novos contratos, eles deixam o medo dominá-los, porque eles acham que eles não são bons o suficientes para entregar um resultado que a pessoa está buscando, entregar o que aquele cliente está procurando, e aí eles acabam estagnando. Então, se hoje você deixou de fazer alguma coisa por acreditar que não está 100% pronto, aceite que você realmente não está 100% pronto e inicie o processo do iniciante, o processo do aprendiz, que é entrar em algo,
entender que você não sabe nada, aprender um pouco mais, quebrar a cara novamente, aprender um pouco mais e depois gerar resultado. E esse processo é natural. Você gerar resultado com algo nunca vai vir de primeira. Você sempre vai ter percalços durante o caminho. Isso porque você não estará 100% preparado. Mas durante o processo, você vai se preparar da melhor maneira possível, que é fazendo. É realmente correndo atrás daquilo. E eu tenho certeza que no final você vai gerar um resultado legal para aquilo que você está buscando. E o título desse vídeo é Faça Mesmo com Medo. E isso vai mudar a sua vida. Você já imaginou a quantidade de pessoas que deixaram de seguir os seus sonhos, deixaram de chegar numa vida que ela estava buscando por medo de falhar, por medo da opinião dos próximos? Isso é muito mais comum do que parece. Mas se você está nesse vídeo, se você está tentando entender um pouco mais sobre isso, com certeza você já está um pouco mais fora da média. Mas pense em uma situação. Imagine se os seus pais, por exemplo, tivessem deixado o medo dominá-los e não tivessem iniciado um relacionamento. Mesmo com medo de não dar certo, mesmo com medo de um não agradar o outro, por exemplo, ou, pô, eu tenho essa característica que talvez ele não goste e por isso eles deixam de se relacionar. Talvez você nem estivesse vendo esse vídeo. Imagine se Bill Gates nunca tivesse lançado o Apple, se a Microsoft nunca tivesse lançado o Windows, por exemplo. Então, tudo isso, todas essas coisas fantásticas que a raça humana desenvolveu, todas elas foram feitas por pessoas que deixaram o medo de lado. E eu tenho certeza que até próximo de você, alguns amigos, professores, colegas, têm essa mesma realidade. Pessoas que deixaram o medo de lado, conseguiram conquistar muito mais coisas do que a maioria. E talvez seja um espelho para você. Só que aquela questão, não adianta você seguir o... Mas é aquela questão, não adianta você ter o espelho de uma pessoa muito boa se você tem medo de agir. Então deixe o medo de lado, deixe toda essa insegurança de lado que sempre vai existir. Infelizmente, eu já falei isso em vários vídeos, não temos o controle da nossa mente. Então, temos que aceitar que sempre vão existir inseguranças, sempre vão existir medos, só que o que diferencia aquele que tem resultado e aquele que não tem é escolher deixar isso de lado e fazer mesmo assim. E isso, com certeza, vai mudar a sua vida. Pode ser no âmbito do trabalho, no âmbito do relacionamento, no âmbito de novas atividades, novas habilidades que você desenvolva. Então, tudo isso você só consegue desenvolver se você deixa o medo de lado. Mas para continuar esse nosso bate-papo, que é mais um papinho furado, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo desse. Eu gostaria de contar a minha história referente ao medo. Que realmente, quando eu era menor, eu sentia muito medo de fazer certas coisas. Uma delas, por exemplo, era falar em público. Quando eu ia na lousa escrever alguma coisa, colocar uma resposta na lousa, por exemplo, na sala de aula, eu literalmente tremia o meu corpo inteiro só por estar ali, sendo visualizado por todas as pessoas. E olha só, anos e anos depois, cá estou, apresentando um vídeo aqui para milhões de pessoas verem, talvez, algum dia. Não tenho dificuldade nenhuma em me apresentar em palcos, por exemplo, hoje em dia. Não tenho dificuldade nenhuma em entrar em reuniões, porque eu deixei o meu medo de lado e desenvolvi essa habilidade. Porém, o que mais trouxe de benefício para minha vida, deixar esse medo de lado, foi realmente o meu trabalho. Porque há anos atrás, quando eu tinha ali meus 18 anos, já falei várias vezes, que foi a época que eu comecei a trabalhar com tráfego pago, eu tive uma escolha entre deixar o meu medo de lado ou começar a trabalhar com tráfego pago. Visto que naquela época, o cliente inicial que eu tive, ele precisava trabalhar com Google Ads. Porém, eu nunca tinha trabalhado com essa ferramenta e nunca nem tinha estudado essa ferramenta. E aí eu tive duas escolhas. Eu podia deixar esse medo de não gerar resultado porque eu não sabia, deixar uma marca ruim ali com aquela empresa porque eu não sabia a ferramenta, ou eu podia olhar para o outro lado e falar, pô, isso é um desafio, eu vou estudar, eu vou aplicar e vai dar resultado. E no caso, eu acabei escolhendo o lado positivo, né? Então, na época, eu estudava ao mesmo tempo que eu fazia campanha, estudava ao mesmo tempo que eu otimizava, e isso, graças a Deus, deu muito resultado para esse meu cliente. Para vocês terem uma ideia, no primeiro mês que a gente fez campanha, nós conseguimos gerar R$40 mil em faturamento.
somente de clientes adivinhos do Google. E esse cliente, até hoje, está comigo na minha carteira de clientes, é um dos meus clientes mais fiéis, que eu mais gosto de trabalhar. Então, se eu tivesse deixado o medo me dominar, talvez eu nunca tivesse começado a trabalhar com tráfego pago e talvez eu nunca tivesse as oportunidades que eu tenho na minha vida hoje em dia, nunca tivesse conquistado nada que eu conquistei hoje em dia, porque tudo que eu conquistei veio do tráfego pago. Então, se eu tivesse deixado o medo me dominar, eu talvez não seria ninguém. Talvez nesse momento estaria no emprego que eu não gosto, não teria os bens que eu tenho hoje e provavelmente estaria um pouco mais infeliz. Não que eu seja infeliz hoje, eu sou muito feliz, mas eu digo, teria uma infelicidade maior na minha vida. E bem, para fechar o vídeo, eu gostaria de falar como você deve perder o medo, que é algo bem óbvio, na verdade, mas a maioria não faz, que é você fazer, você entrar em ação. Então, a partir do momento que o medo acometer a sua mente, haja imediatamente logo em seguida. Porque isso vai mostrar para a tua mente que você não tem receio de fazer aquilo que você sente prazer em fazer, que você quer fazer. Logicamente, se for algo ilícito, não faça, né? Mas, quando a gente está falando de coisas como entrar num emprego novo, falar com uma garota, por exemplo, que você sentiu atração e vai que vira sua namorada e você casa e tudo mais, entrar numa nova profissão, né? Eu vejo pessoas mais velhas tendo esse medo, né, de sair da profissão dela e entrar numa nova. Só que também existem várias histórias que você ouve por aí de pessoas que trocaram de profissão e se deram ainda melhor na vida. Então, se existem pessoas que deram resultado fazendo isso, por que você não teria esse mesmo resultado? Então, deixa o medo de lado, agindo. Porque também o agir, o fazer, é o que vai te dar mais base para continuar evoluindo. Como eu falei no começo do vídeo, você só estudar, só ler livros, só ver vídeos, não vai te tornar uma pessoa acima da média. Você precisa estudar e aplicar. E você só consegue aplicar se você deixar o medo de lado. Então, sempre que você tiver alguma vontade de fazer algo, alguma mudança na tua vida, haja imediatamente. Não deixe o medo dominar a tua mente. Deixe a ação acontecer naturalmente e corra mais rápido que o medo, para que assim você consiga fazer essas atividades. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. O vídeo veio um pouco diferente da maioria dos vídeos que eu venho trazendo no canal, né? Eu venho trazendo muito mais vídeo de tráfego pago e negócios no geral. Mas isso é um assunto muito interessante que muda a vida de pessoas, né? Às vezes a pessoa está procurando um conteúdo para pensar um pouco mais sobre isso e ela encontra aqui no nosso canal, então eu acho interessantíssimo eu trazer isso para vocês. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha com aquele teu amigo que precisa ouvir essas palavras e se inscreve no canal para mais vídeos semanais. Valeu, falou!